Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Como já sabem, me llamo Gina Isna y en la clase de hoy vamos a continuar estudiando los verbos haber, estar y tener. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, na aula de hoje nós iremos continuar estudando os verbos haber, estar e tener. Eu peço que vocês peguem o livro e o caderno. Nós iremos dar continuidade com a correção da questão 6, que está na página 22 do livro didático. Também iremos revisar um pouco sobre esses três verbos, quando é que eu devo usar o verbo haber, quando eu devo usar o verbo estar e o verbo tener, certo? Então, peguem aí o livro, peguem o caderno e vamos começar a nossa aula. Verbo haber. Então, o verbo haber, na sua forma ai, ele é usado, como eu já falei para vocês, nessa única forma. Ele é usado somente na forma ai. Funciona como um verbo impersonal. Vocês ainda lembram o que é um verbo impersonal? Um verbo impersonal é um verbo que não se conjuga, que não se altera. Então, esse verbo haber, quando eu for comunicar a existência de algo, quando eu for me referir, eu for indicar a existência de algo, esse verbo, ele vai ser usado somente nessa forma ai. Entendido? Verbo estar. Nós vamos ver agora, revisar, na verdade, o verbo estar. Vocês já viram na aula anterior e agora nós iremos revisar a conjugação do verbo estar em presente de indicativo. Então, o verbo estar, como é a conjugação dele? Vocês ainda lembram? Na primeira pessoa do singular, primeira persona del singular. Yo estoy. Na segunda pessoa do singular, tu estás. Na terceira pessoa do singular, él, ella e usted está. Primeira persona del plural, nosotros ou nosotras estamos. Nós estamos. Vejam que na primeira pessoa do plural, estamos é escrito da mesma forma que escrevemos em português. Porque muitas palavras em espanhol e em português são parecidas. Às vezes parece a pronúncia, às vezes a escrita. Mas vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Por que existe tantas palavras parecidas nesses dois idiomas? Porque tanto o português quanto o espanhol derivaram do latim. O português e o espanhol originaram-se do latim. Por isso que tem tantas semelhanças. Certo? Mas também nós temos que ter cuidado com algumas semelhanças. Às vezes a gente pensa que uma palavra significa em português uma coisa e na verdade significa outra totalmente diferente. São os falsos cognatos, certo? Então nós iremos dar continuidade aqui agora com a revisão do verbo estar. Na segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras estáis.
E, por último, na terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes estão. Eles, elas ou vocês estão. Verbo tener. Na primeira persona dele singular, yo tengo, eu tenho, tu tienes. Na terceira persona dele singular, él, ella e usted tiene. Vamos ver agora no plural. Nosotros ou nosotras tenemos. Nós temos. Segunda pessoa do plural. Vosotros ou vosotras tenéis. E na terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes tienen. Questão número 6, da página 22. Vocês já pegaram o livro? Abram na página 22. Nós vamos completar essas frases com os verbos que estão entre parênteses. Na frase número 1, vocês completaram com qual verbo? Que está ou hay debajo de la cama? Que hay. Então, você vai completar essa frase número 1 com o verbo haber. Que hay debajo de la cama? Na frase número 2, la farmácia está ou hay a 3 quadras? Vocês ainda lembram que o verbo estar, ele é usado quando nós vamos nos referir à localização, quando nós vamos indicar a localização. Então, nesse caso aí, o verbo que vai combinar com essa frase aí é o verbo estar. Vamos ver aqui. La farmácia está a 3 quadras. Eu estou dando a localização da farmácia. Então, la farmácia está a 3 quadras. Na frase número 3, la ciudad tiene o hay unas plazas muy hermosas. La ciudad tiene unas plazas muy hermosas. A cidade tem umas praças muito formosas. Na frase número 4, essa frase é bem parecida com a frase número 3, mas observem que no início da frase apareceu uma preposição. E na aula passada eu falei para vocês que o verbo haber, ele pode ser combinado com preposição. Então, nesse caso aí, a preposição em apareceu no início da frase, então eu vou completar com o verbo haber. En la ciudad hay unas plazas muy hermosas. Certo? Na frase número 5, em Buenos Aires estão ou hay livrarias de montão? Eu aconselho vocês também a tentar traduzir a frase. Quando vocês tentam traduzir a frase, se torna mais fácil para ver qual é o verbo que vai concordar, qual é o verbo que vai dar certo para essa frase. Em Buenos Aires hay livrarias de montão. Então, novamente aí já tinha outra indicação. No início da frase apareceu o quê? A preposição em. Em Buenos Aires hay livrarias de montão.
Então, estou dizendo que em Buenos Aires existe, né? Em Buenos Aires tem livrarias de montão. A frase número 6. Donde... Aí, no caso, eu não coloquei os verbos entre parênteses, mas vocês vão completar ou com o verbo estar ou com o verbo haber. Vamos ver qual é o verbo que encaixa melhor. Donde está el aeropuerto? Aí, no caso, é uma interrogação. Então, nós vamos fazer a entonação de uma pergunta. Donde está el aeropuerto? Então, estou me referindo à localização. Estou querendo saber a localização do aeroporto. Então, eu vou usar o verbo estar, que é o verbo que eu uso para indicar localização. Observem no início dessa pergunta, tem um ponto de interrogação invertido. Vocês já se perguntaram para que serve esse ponto de interrogação invertido? Em espanhol, sempre no início de uma frase interrogativa, no início de uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação invertido e no final eu vou usar novamente o ponto de interrogação. E por que isso acontece? Vocês já se perguntaram? Esse ponto de interrogação invertido no início da pergunta, ele serve para indicar que é uma frase interrogativa. Às vezes, quando vocês estão lendo um texto, tem umas frases grandes, e aí se você vê o ponto de interrogação invertido, já vai indicar que é uma frase interrogativa e você já vai fazer a entonação, você já vai pronunciar aquela frase com a entonação de uma interrogação, de uma pergunta. Então, esse ponto ele serve para indicar que é uma frase interrogativa. A mesma coisa acontece com o ponto de exclamação. Em espanhol, também eles usam o ponto de interrogação invertido no início e no final ele vem normalzinho para indicar que é uma frase exclamativa. Então, vocês vão ter que sempre usar dessa forma. Início de frase exclamativa, o ponto de exclamação invertido. Início de frase interrogativa, o ponto de interrogação invertido. Certo? Não esqueçam. E na frase número 7, vamos dar continuidade aqui. Na frase número 7, mi edificio tiene o hay solo 2 apartamentos em venta. Então, vamos tentar traduzir essa frase para o português. Meu edifício, só 2 apartamentos à venda. Então, o verbo que eu vou completar aí é o verbo tener. Mi edificio tiene solo 2 apartamentos em venta. Então, o meu edifício tem só 2 apartamentos à venda. Então, aí está no sentido de possuir, de possessão. Meu edifício tem só 2 apartamentos à venda. E o outro espaço, já completei aí para vocês com o verbo estar. Están en el último piso. Por que eu usei o verbo estar? Porque eu estou me referindo à localização. Estão no último andar. Piso é andar. Anotem mais essa tradução para ampliar o vocabulário de vocês. Piso é andar. Então, estou me referindo à localização desses apartamentos. Meu edifício tem só 2 apartamentos à venda. Estão no último andar. Están en el último piso.
Interacte. Helena quiere contar a sus compañeros cómo es su ciudad, pero tiene algunas dudas sobre dónde poner los verbos hay, está o están, tiene o tiene. Ayúdala a completar la descripción. Então, nós vamos completar com os verbos haber, estar ou tener. Em mi ciudad, observem que no início apareceu a preposição em. Em mi ciudad hay muchos barrios. Então, em minha cidade, existe muitos bairros, tem muitos bairros. Alguno de estos barrios tienen relación con la nacionalidad de sus habitantes. El barrio italiano, vamos completar com o verbo está. El barrio italiano está cerca. Cerca é um advérbio de lugar, significa perto. Anotem mais essa tradução aí. Cerca, cerca, perto. El barrio italiano está cerca del centro. Y el español está cerca de um parque muy importante. Continuando. El barrio japonés y el chino están juntos. Observem quando eu digo el barrio japonês e el chino. Estou me referindo a dois bairros, por isso que está no plural. El barrio japonés y el chino están juntos. También en el centro de la ciudad. Los domingos hay un mercadillo en este barrio donde hay comida típica. Las calles, outra palavrinha diferente que apareceu aí para vocês. Calle significa rua. No plural, calles, ruas. Las calles tienen casi todos los productos orientales que puedas imaginar. Esta ciudad tiene un montón de cosas que ver. Conseguiram completar todos os espaços? Interacte. Agora nós iremos responder outra questão que vocês também vão usar os verbos estar, haber e tener. Certo? Então, essa nossa aula de hoje, mais é só para praticar. Eu quero que vocês aprendam esses verbos. E qual é a maneira mais fácil de aprender? Praticando, respondendo os exercícios. Vamos começar. Na frase número 1. Em la plaza. Aí vocês completaram com qual verbo? Eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Qual é o verbo que dá certo nessa frase número 1? Logo no início da frase apareceu o quê? A preposição em. Então, eu vou usar qual verbo? En la plaza hay un bar donde puedes tomar café. Na frase número 2, el bar tiene mesas en la calle. Então, el bar tiene mesas en la calle.
Na frase número 3, vocês completariam com qual verbo? O verbo haber. Hay una mesa vacía. Apareceu o artigo una. E eu falei para vocês na aula anterior que o verbo haber, eu também posso combinar ele com artigos indefinidos. Una é um artigo indefinido. Então, hay una mesa vacía. Existe, há uma mesa vazia. Vejam outro detalhe aí, essa palavra bacia é escrita com V, mas eu pronuncio como se fosse um B, eu pronuncio com o som de B. Então, em espanhol, o V tem som de B. Hay una mesa vacía. O V tem som de B. Na frase número 4, em la plaza, qual é o verbo que dá certo aí? Em la plaza hay poca gente e está muito tranquila. Apareceu novamente a preposição em. Essa é uma preposição bastante usada e ela combina com o verbo haber. Em la plaza hay poca gente e está muito tranquila. Na frase número 5, la estátua, vocês completaram como? Respondam aí. La estátua está em el centro de la plaza. Eu estou dando a localização da estátua. La estátua está em el centro de la plaza. Então, o verbo estar eu uso para indicar localização. A resposta correta é a letra A, com essa sequência aí. Hay, tiene, hay e está. Então, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato através do grupo de WhatsApp ou pela plataforma. Entrem em contato, tirem as dúvidas. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo, que é um conteúdo bastante utilizado. E muchas gracias por la atención. Hasta luego. Até a próxima. Certo? Até logo. Hasta luego. Até logo. E até a nossa próxima aula.